ao fazer a leitura, disse: onde é que isso vai dar? Que reflexão nós podemos fazer para casamento a respeito deste texto? Mas eu preciso construir algo primeiro com você. Você sabe que a ideia aqui da escola de profeta, dos filhos de profeta, a perspectiva não é a perspectiva do Novo Testamento, do assim diz o Senhor só e simplesmente. Não é também a perspectiva do Antigo Testamento, no qual o Senhor escolhera alguns homens. Essa ideia de escola de profetas é como nos nossos dias, uma escola teológica, um ambiente onde as pessoas liam um texto sagrado, a saber, a Taná, principalmente, a Taná ainda estava sendo concluída, mas a Torá propriamente dita, e ao fazerem esse estudo, eles tinham a capacidade de ler a realidade do seu tempo e fazer ali então uma análise e construir um discurso. E aí o discurso profético é dizer onde o povo vai dar tendo determinadas ações. E essa escola de profetas nos nossos dias aqui, com o profeta que está estabelecendo, um profeta que é conhecido, um profeta que é benquisto, um profeta que tem uma leitura de mundo, com uma escola também do profeta Elias. Nós estamos falando de Eliseu. Eliseu ensina, Eliseu está junto com alguns filhos de profeta, estudantes do profetismo, estudantes da palavra. E estes sujeitos que estão nessa escola de profeta, nesta casa de profetas, eles dizem: o lugar em que nós estamos, ele é um lugar apertado, não nos está satisfazendo, a gente precisa ampliar o lugar. O texto que li vai dizer assim: vamos construir um lugar para a nossa habitação, vamos construir um lugar no qual nós possamos morar. E é aqui que nós vamos começar a introduzir, a compreender no que este texto pode ser aplicado à nossa realidade de vida. Porque Eliseu diz: ide, vamos lá. Então eles se reúnem e vão até a beira do rio e começam a cortar vigas. Alguém diz assim: Eliseu, vai conosco. E Eliseu acompanha, e um deles está com uma ferramenta chamada machado. Diga comigo: machado. A ferramenta que eles estão utilizando é um machado. Talvez tenham outros machados ali, mas o da nossa história é um machado. É a ferramenta utilizada para cortar madeira e confeccionar e construir a casa de habitação, o lugar onde eles queriam morar. É interessante isso aqui. Então eles estão lá cortando madeiras. E aí eu gosto de imaginar esses machados, não um machado que tem corte dos dois lados, mas se alguém aqui trabalha com madeira e já rachou lenha, alguém aqui já rachou lenha? Opa, tem uns rachadores de lenha aí, cara. A maioria dos cabecinha branca, né? Já tem mais experiência. Minha avó sempre contava, rachou muita lenha. E aí nós temos uma história de família, né? Minha mãe, quando fez 19 anos, eles compraram o primeiro fogão a gás, e ela queria contar para todo mundo que tinha um fogão a gás. Aí ela estava na escola ainda, e aí ela chega na sala e diz que esqueceu o caderno. Esqueci o meu caderno em cima do fogão a gás. Todo mundo fica sabendo. A Vânia tem um fogão a gás em casa. Por quê? Porque rachavam lenha. Até os 19 anos ali, rachando lenha. E não é algo simples, não é algo fácil, mas o machado que eu quero trazer aqui à mente de vocês é aquele machado que tem dupla função. Ele tanto corta quanto ele prega. De um lado ele serve como martelo, de outro ele serve como corte. E aqui ele tem dupla função, porque ele vai cortar a madeira, mas ele também vai ser utilizado na edificação desta casa de profetas. E aí eles estão lá cortando. De repente, o machado desconecta, madeira e ferro desconectam-se e o ferro afunda. Desespero. Eu quero parar aqui e quero fazer a aplicação para a nossa vida. Deus colocou-nos, homens e mulheres, como construtores, como edificadores de casa de profeta.
O teu lar é uma casa de profeta. O lugar onde você está, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, aquele lugar é casa de profeta. E quem está construindo essa casa de profeta é Deus. Mas a ferramenta que ele usa é você e a sua esposa. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. O edificador de casa de profeta é Deus, mas a ferramenta que ele usa é você, homem, é você, mulher. Aleluia. Os profetas, Eliseu, eles iam construir casa de profeta, mas a ferramenta que eles estavam usando era um machado. Se tem uma figura de linguagem que nós podemos exemplificar aqui como um casal é como um machado, que conectados podem, nas mãos de Deus, construir casa de profeta. Aleluia. Você e o seu esposo, a sua esposa e você, conectados, vocês constroem casa de profeta. O problema é que o tempo faz com que gere folga entre o ferro e a madeira. É assim ou não é? Alguém aqui já varreu a casa com um cabo de vassoura frouxo? É fácil? Não. Alguém aqui já passou um rastelinho na grama com um cabo frouxo? É bom de fazer isso? Não. Alguém aqui já pregou um prego com um martelo e o cabo ali frouxo? Misericórdia, é ruim demais. Por quê? Porque não está bem conectado. Meu Deus. Madeira e ferro. Aqui nós temos dois elementos que compõem o machado: o cabo de madeira e a parte de corte de metal. Normalmente, as irmãs aqui, eu não sei se vão concordar comigo, a parte de metal é mais duro, é mais frio, é gelado muitas vezes, parece que não liga muito para as coisas. É ele que vai na frente, é ele que tem que tomar postura. Mas quem é que conduz a parte de ferro? É a parte de madeira, mais flexível, a temperatura não perde tanta temperatura. Elementos distintos. O homem tem sua própria configuração, a mulher tem sua própria configuração. Metal e madeira são distintos, cada um tem a sua configuração, mas conectados podem construir casa de profeta. Você e seu esposo, você e sua esposa são diferentes, sim. Apesar do mundo hoje dizer que não há diferença entre homem e mulher, que não há distinção, não, existem inúmeras distinções. A mulher, ela tem naturalmente a psicomotricidade fina. Sou psicólogo. E a mulher tem naturalmente isso. Será que foram os homens que decidiram esse lacinho no uniforme de vocês? Foram os homens ali que decidiram esse pomponzinho, assim, não, vamos fazer um negocinho aqui, né? Vamos fazer um laço. Foram os homens? Foram vocês? Não, foram elas. E elas disseram assim, ó, e vocês vão botar uma gravata vermelha para combinar com a nossa roupa. E é assim. Elas são o cabo, elas nos conduzem. Na sua casa não sei se é assim, mas se algum amigo me convida para alguma coisa, eu pergunto para minha esposa, eu vou falar com a minha esposa para ela saber se eu quero. Vamos ver o que é que ela disse, se eu quero ou não quero sair com vocês. São distintos. O homem tem o quê? Uma psicomotricidade robusta. Mulheres podem trocar pneu de carro? Podem, mas homem troca muito melhor, porque ele tem uma habilidade, uma psicomotricidade robusta distinta. Agora bota o homem para pregar um botão, misericórdia. Bota o homem para ajeitar a casa, Senhor amado. Se o homem vai fazer alguma coisa, o que ele faz? Ele só ajuda. É assim ou não é? A gente só ajuda. E elas ainda dizem, tu faz tudo errado. Não faz do jeito que eu quero. Por quê? Porque são capacidades distintas. Já viu o banheiro? Banheiro é óbvio que você sabe qual é a parte da mulher e qual é a parte do homem. É óbvio isso. A mulher tem o quê?
Tem sabonete íntimo, tem sabonete do corpo, tem os óleos de banho, né? Tem o shampoo, tem o condicionador, tem a máscara capilar, tem o creme de pentear. Meu Deus do céu, você olha aquele colorido, é tudo dela. E o homem tem o quê? Um sabonete. E é o suficiente. E quando ele está lavando o corpo com a espuma de baixo, ele já lava a parte de cima, e ele já faz uma coisa só. Se pudesse escovar os dentes com sabonete, a gente escovava. Porque não dá. São características distintas. Na posição dentro do lar, a mulher é responsável pelo quê? Pelo afeto, pelo carinho, pelo chamego. Ah, meus filhos, vem cá. A mulher é responsável por dar os beijinhos, por dizer que ama. E o esposo é responsável pelo quê? Pelo cuidado, pelo amparo, pela segurança, pela proteção, pela provisão. Aleluia! São papéis distintos. E o mundo quer dizer para nós que nós estamos vivendo errado e querem inverter as coisas. Não! Existem papéis próprios de cada um, e esses papéis eles precisam ser mantidos, porque isso faz com que essa conexão entre homem e mulher, entre macho e fêmea, permaneça. Homens e mulheres na frente do espelho, pastor, totalmente diferente. Já viu? A mulher se olha na frente do espelho, pega a barriga e diz assim, ó: preciso perder 3 quilos. O homem de cueca, sem vergonha, encolhe a barriga, bate embaixo daquela teta de banha e diz assim, ó: o bichinho ainda tá forte. Que nada, meu amigo, você tá na capa da gaita. Mas a nossa imagem é o quê? O galo velho, que nada, tá acabado. E ela olha e diz, já viu ele? Coitado. O jeito como nós olhamos para a realidade é diferente das mulheres. Vamos lá para os homens aqui. Quantas vezes você já se meteu em enrascada que poderia não ter se metido se tivesse ouvido a sua esposa? Amor, tem um parceiro lá na empresa que o cara é meu faixa, meu amigão. E aí você vai contando as coisas. Até que um dia ele vai almoçar na sua casa. Ela te chama de canto e diz assim, ó: isso aí não presta. Eu olhei na cara dele e eu vi que não presta. Você, cala a boca, mulher. Você é meu amigo, é meu parceiro. 3 meses depois, você entra envergonhado dentro de casa, porque aquele amigão que você confiou te passou a perna, pediu dinheiro emprestado e nunca mais te pagou, desapareceu, é um traíra. E o que elas dizem? Eu te... Oh, meu Deus, é profético? Pensei que era só lá em casa. Por quê? Porque mulher tem um olhar mais sensível, né? Nas visões distintas aí de mundo, vai dizer, a mulher tem um sexto sentido. Não. É porque a mulher naturalmente construiu uma percepção de cuidado facial. Existe um teste psicológico feito com bebês sobre sexualidade. Isso é bem interessante, tem na internet para você ver. Então, se colocam brinquedos geométricos estáticos, tá? Não com movimento. Brinquedos geométricos, carrinhos, quadrados, bolas, coloridos, num canto da parede, e no outro, bonecas, ursinhos, com rostos, com expressões faciais. E soltam ali, colocam ali, bebês de 6 a 2 anos, meninos e meninas. 96% dos meninos vão para os brinquedos geométricos. 96% das meninas vão para os brinquedos que têm expressões faciais. Por quê? Porque naturalmente a mulher tem instintivamente a capacidade biológica de ser mãe. Então isso é colocado no DNA, algo estabelecido pelo divino nas mulheres, de que elas terão uma percepção maior, melhor e mais profunda sobre expressões faciais. Enquanto os homens nem ligam para nada. Mas as mulheres têm esta capacidade. Aleluia. Não temos tempo para nos aprofundar em tantas distinções. Há muitas outras. Mas eu preciso aplicar aqui sobre algo específico daquilo que nós estamos falando na edificação de casa de profetas. O que é que pode atrapalhar na construção, na edificação de uma casa de profetas? Machado,
desconectado. E o que é que desconecta um machado? O que é que desconecta um casal? Primeiro ponto: falta de diálogo. Aleluia. Casais que não se sentam mais para conversar e falar sobre a vida. E não é só falar sobre a vida, é lembrar da sua própria história. Sabe? Lembrar dos primeiros beijos na boca. E aqui eu poderia aprofundar, mas hoje é um culto que tem crianças e adolescentes. Dos primeiros encontros, dos primeiros instantes. E quando você faz esse resgate de memórias daquilo que foi experienciado, o seu coração aquece e você se conecta mais intensamente. Mas tem casais que nem se lembram mais um do outro, não conversam, não dialogam, não colocam a prosa em dia. Há quanto tempo você não se senta com a sua esposa para almoçar com ela, para tomar um café com ela, para jantar com ela? E quando isso acontece, Suelen e eu já percebemos isso muitas vezes, quando casais vão para restaurante e cada um pega o seu celular, pedem a comida e olham para o celular de novo. Então para que foram ali? Sendo que a vida não é potencialmente vivida, continuam na vida virtual, num lugar onde era para ambos desfrutar um ao outro. Se tem algo, e aqui eu não quero colocar características de perfeição na nossa relação, mas Suelen e eu, nós temos inúmeras dificuldades, inúmeras discussões, isso é natural. Mas se tem um pilar que na nossa casa é estabelecido como princípio de vida, é o diálogo. Aleluia. A gente vai tomar café e está conversando. Quando nós almoçamos juntos, porque trabalhamos bastante, a gente fica ali conversando. E ela fica falando bastante, porque mulheres falam mais, e eu fico picando arroz. Já picou arroz? Tem aqueles restinhos de grãozinho de arroz que sobra no prato, e ela fica falando e eu fico cortando os arrozinhos no meio. E é isso. E tem hora que eu não tenho muito o que dizer, mas eu estou ali para ouvir. Homens que não querem ouvir suas esposas. E depois o casamento rompe. E aí você vai perguntar para ele por quê, ele vai dizer, não sei, ela não me disse. Não, foi você que não prestou atenção. Você precisa estabelecer diálogo. Conversa. Não é responder por emoji. Não é a mulher faz um textão, você fala, polegar, 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 polegar. Não. Fala. Conversa. O que você está sentindo? Você está inseguro? Você está insegura? Qual foi a última vez que você disse eu te amo para o teu esposo e para a tua esposa? Qual foi a última vez que você garantiu a ele a sua fidelidade? Ei, eu sou fiel a ti, tá? Qual foi a última vez que você garantiu a ela a sua fidelidade? Ei, tu és a mulher da minha vida, tu és a mãe dos meus filhos, tu és a mulher que eu quero envelhecer e estar junto para sempre. Qual foi a última vez? Aleluia! Ou esse diálogo não existe mais? O que pode afrouxar um machado, o que pode desconectar uma relação? Falta de diálogo. Glória a Deus. Segundo ponto. Filhos. Irmãos, filhos é uma bênção, sim. No quartinho deles. Porque o que tem de casal que coloca filho na sua cama, misericórdia. É um bebê, vem dormir com a mamãe. E o pai está lá. Roendo o cotovelo. Não, ele vai ficar com a mamãe, ele vai proteger do papai, lobo mau. Se não tivesse criança aqui, eu potencializava a piada. Ei, filhos são bênçãos de Deus para um casamento, mas não pode tomar o lugar do cônjuge, do esposo e da esposa. Os teus filhos não devem tomar partido das vossas brigas, porque o que tem de casal que faz alienação parental gospel dentro da casa de Deus, sabe? Coloca o filho contra o pai contra o filho contra a mãe, usam a criança como massa de manobra. Não faça isso.
Hoje vai dormir no sofá. Quem vai dormir comigo é o João. Aí, não quero que você tenha um João aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é isso que eu... Vem cá, João, dorme com a mãe aqui. Tu vai dormir lá? Hã? Não. Pais, não se briguem na frente dos filhos. Não percam o respeito um com o outro em palavras diante dos filhos. Não é nem para perder o respeito. Imagina diante dos filhos. Aleluia! Homens que tratam de maneira bruta a esposa na frente dos filhos. E aí daqui a pouco esse rapazote dá um adolescente e não respeita a mãe. Uma mãe que chama de tudo para o pai. E de repente esse rapazote de 13, 14 anos já não honra mais o pai, porque a mãe chama ele de tudo. Então eu posso chamar também. Filhos são bênção de Deus, mas você precisa do cuidado devido. Crianças não interferem na relação dos pais. Aleluia! E o que tem de gente que coloca o filho como escudo dentro da relação? Frieza. Terceiro tópico. Frieza na intimidade. Frieza. Homens e mulheres que não se procuram mais. Eu estou sendo bem comedido aqui nas palavras. Frieza na intimidade. Homens e mulheres que não se procuram mais. E aí aqui, vou falar um jargão que provavelmente você já ouviu. Porque quando se é jovem na igreja, se diz o quê? Jovem não pode fazer coisinha antes do casamento. Só que parece que depois da vida adulta, a gente tem que dizer para os irmãos e para as irmãs: olha, depois de casado, tem que fazer coisinha. Porque há um movimento de ninguém mais se procura. E aí de repente surgem personagens externos, e a gente pega, ao invés de assumir a responsabilidade, diz que o diabo se levantou. Ei, você tem um papel com o seu marido, você tem um papel com a sua esposa. E aí muitas das vezes está entrando o quê? A pornografia. A pornografia como uma entidade aliviadora de homens e mulheres frustrados sexualmente. É difícil, às vezes, dar glória a Deus, e achar graça, mas tem um monte de gente. E tem uns que fazem cara de santo assim, eu olho assim, não é comigo. O que desconecta? Desconecta um casal. Um relacionamento cujos princípios do eterno não são mais evidenciados na vida deles. Ninguém fala nada de Deus, ninguém fala sobre a Bíblia, ninguém conversa sobre culto, fala mal de pastor muitas das vezes, mas falar sobre as coisas de Deus, estabelecer princípios de oração mútua, estabelecer princípios de jejum dentro desse relacionamento, porque vai ter passagem do apóstolo Paulo dizendo assim: olha, vocês tenham aí a vida sexual ativa, mas se quiserem algum tempo, vocês podem jejuar, mas não por muito tempo, para que o diabo não se levante. Você precisa ter um princípio de vida espiritual a dois. Não é você servindo a Deus aqui e o seu esposo servindo a Deus aqui, não. São os dois juntos, os dois conectados, servindo um só Senhor. Como é que está a sua vida? Como está a sua vida marital? Está afrouxando? O cabo do machado e o machado estão se desconectando. Parece que não se reconhecem mais dentro de casa. Parece que as coisas já não estão mais tão juntas. E já passou na sua cabeça: sabe, eu acho que eu vou deixar essa mulher. Já passou na sua cabeça: eu acho que esse homem não me ama mais, eu não quero mais nada com ele. Está afrouxando. Você está correndo risco. Na história que lemos, desconectou. E é engraçado isso aqui, porque sempre que desconecta, alguém afunda. Quantas histórias você conhece de casamentos que acabaram, que terminaram? E aí você diz assim: ó, viu fulano, viu fulana?
Meu Deus, afundou, acabou. Não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela. Porque na desconexão, as coisas ruem. Na desconexão, a casa de profeta não pode ser construída. Mas é interessante no texto que nós lemos, porque quando desconectou, o homem disse: ai, meu Senhor. Ele clamou ao homem de Deus. Você pode clamar a Deus. E é interessante que o homem de Deus pergunta para ele: onde foi que caiu? Onde foi que afundou? E a pergunta na noite de hoje é: onde é que começou a desconectar? Onde foi que rompeu? Onde foi que cada um começou a viver sua própria vida e aquilo que havia sido prometido diante de Deus e dos homens passou a não mais existir? Onde foi que caiu? E aí nós vamos lembrar do apóstolo Paulo dizendo o que para nós? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as boas obras. Resgata o teu casamento,